Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre O Menino do Pijama Listrado. Então pessoal, esse é um livro que eu li recentemente, nesse ano ainda, e é uma obra já bem famosa que existe na literatura e até então eu desconhecia. Acho que se não me engano tem até filme sobre isso. Tem sim, saiu em 2008 mais ou menos ali, saiu. Eu lembro que tem o filme do Menino do Pijama Listrado. Eu nunca cheguei a ver o filme. E nunca tinha ouvido nada sobre essa história. Pra você ver que, embora a gente esteja no mundo de livros, não quer dizer que a gente conheça todos os títulos. Esse foi um livro que foi recomendado por uma pessoa que falou: pô, dá uma lida nesse livro, você vai gostar. E basicamente, ele conta a história. Eu não vou fazer nenhum review aqui, lógico, como sempre. Mas ele conta a história de uma criança que vive na época do nazismo, nos campos de concentração, e é uma criança que está do lado de fora disso, vamos dizer assim, na parte dos nazistas, vamos dizer assim, mas é uma criança que está alheia ao que está acontecendo. Então, é um livro que causa um certo desconforto em você, porque ele retrata como foi aquele período terrível para os judeus, enfim, para a humanidade, aos olhos de uma criança inocente que estava do lado de fora da cerca, vamos dizer assim, né? E a criança não sabe muito bem o que está acontecendo, ela só queria fazer amizades, ela só queria ser mais uma criança normal, enfim, ela é uma criança, então ela não tem concepção das coisas que estão acontecendo ao seu redor. A família dessa criança, ela é uma das famílias assim poderosas, comandantes de alguns dos campos lá, e essa criança está sempre alheia com isso. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu tive primeiro uma sensação de totalmente inocência, porque é a visão mesmo. O autor, o John Boyne, ele conseguiu retratar muito bem isso em palavras, a inocência de uma criança. É difícil hoje você pega algum livro e ele sempre vai ser escrito por alguém adulto, né? E é difícil o adulto se lembrar como é ser uma criança. E nesse livro isso retrata muito bem essa inocência, a burrice, vamos dizer assim, infantil, que não consegue ligar os fatos ao que está acontecendo, né? E meio que se isolar do que está acontecendo no mundo, né? Era uma criança normal que só queria viver sua vida feliz, brincar, ter amigos. E acontece algumas coisas, logicamente, para quem já deve ter visto alguma capa, ele se aproxima de uma criança que está dentro da cerca, né? E cria-se uma amizade, é o único amigo que acaba tendo durante essa infância dele. E cria-se laços muito bonitos entre os dois, e você vê que ambos são crianças, mas uma criança é totalmente alheia ao que está acontecendo no mundo, e a outra não, a outra já está lá dentro sofrendo. É muito triste também o que acontece no livro, seja para qualquer uma das pessoas que estejam dentro ou fora da cerca. Logicamente, o menino do pijama listrado é um menino que está dentro de um campo de concentração. Pijama listrado por quê? Porque eram as roupas utilizadas pelos presos, vamos dizer assim, né, que estavam encarcerados lá dentro do campo de concentração. E a criança, logicamente, é uma delas, né? Ele é um livro que você começa e te dá uma angústia de você não saber o final dele. Então, assim, é uma história muito comovente, não é uma história feliz, não é uma história que você sai inspirado em coisas boas, é uma história triste, né? Quem deve ter assistido, como é que é? O Milagre da Cela 7 vai gostar bastante. Embora o Milagre da Cela 7 tenha um final bonito, tenha um final legal, em certos momentos, quem assistiu, tem um momento que dá um aperto muito grande no coração. Nesse livro acontece isso, só que não tem um momento feliz depois. Então ele termina com uma mensagem triste, mas mesmo assim importante nas nossas vidas, faz você refletir. É um livro que tem uma riqueza de detalhes aos olhos de uma criança. A gente que está do lado de fora, nós que somos leitores adultos, vamos dizer assim, a gente fica indignado de como que a criança não consegue perceber, não consegue enxergar, não consegue entender o que está acontecendo à sua volta. Mas acho que isso é
toque de ouro, né, do autor, que conseguiu passar essa mensagem pra gente. No final do livro, você termina emocionado, vamos dizer assim, você termina triste com o que aconteceu, né? Mas é interessante saber que isso pode ter ocorrido ou não, né? Dentro dos campos de concentrações, existiam crianças dos dois lados e demonstra isso ao olhar de uma história que não julga nenhum lado nem o outro. E isso eu acho interessante. A gente sabe que o nazismo foi, acho não, foi a pior coisa que já aconteceu para a humanidade. Mas o autor, ele tira isso um pouco de lado e ele retrata a história sem esse viés. Simplesmente como se fosse contando uma narrativa sobre essas duas crianças, sobre essa criança, que é o Bruno e o Shmuel, né, que estão criando esse tipo de amizade. Esse é um livro maravilhoso, né? Assim, mais um que eu peguei que eu fico indignado de eu não ter lido antes, de eu não ter conhecido isso antes. A gente acaba levando um pouco do que a gente lê, sempre um pouquinho para nossa vida. E esse me passou essa mensagem de inocência. A ignorância, embora seja uma bênção em alguns casos, ela é muito prejudicial em outros. É um livro curtinho, são 186 páginas, então é uma leitura bem rápida, bem tranquila. A forma que o autor... Eu gosto de autores que sabem escrever de maneira leve. Não é um texto pesado, não é um texto difícil de entender. É uma linguagem, basicamente, que uma criança iria se expressar também. Lógico, existem momentos de narração da história e existem diálogos. E o diálogo de uma criança tem que ser mais simples. Logicamente, o vocabulário não é tão extenso, as ideias, a formulação de ideias também não é tão extensa. E outra, acho que o autor consegue retratar isso muito bem. As crianças eram mais ignorantes, vamos dizer assim, não eram tão aceleradas, não eram tão avançadas, não eram tão inteligentes como hoje. Então a vida das crianças antes era mais simples ainda. E quando ele escreveu, ele se ateve a esses detalhes, né? Não é um super gênio, não é uma criança que sabe falar palavras difíceis, é uma criança. É uma criança. O Bruno, que é o menino fora da cerca, né? Ele é, logicamente, alemão, mas é uma criança que está vivendo a vida dela, né? Que é retirado de uma cidade e vai com a família dele morar próximo a um campo de concentração, onde a família, o pai dele, na verdade, acaba sendo um comandante, enfim, ele que administra aquele campo lá. Então, uma leitura rápida, é uma leitura que depende muito de como você está de humor, e ele vai ter que colocar muito para baixo, talvez, mas ele passa uma mensagem muito, muito bonita, né? Um livro não precisa passar só uma mensagem positiva e de esperança e alegria e que o herói vai vencer no final. Às vezes a história é que nem a história da vida, às vezes nem sempre. O mocinho vence no final e sempre há uma vitória. Às vezes é uma história triste, com um final triste, mas isso faz parte da vida também. E, gente, é isso. Então leiam O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Um livro muito gostoso de se ler. Que nem eu falei, é um livro triste que retrata a inocência de uma criança, de duas crianças, né? E como que foi isso. É uma história de inocência no pior período da humanidade que já existiu. Leia, super recomendo. Feito, gente. O papo de hoje foi esse. Fiquem com Deus e até mais.